Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Tio Spook aqui no seu novo estúdio de gravação. Uma hora eu vou mostrar para vocês tudo com calma, mas eu estou terminando ainda de receber os objetos. Logo, logo vai ficar mais legalzinho, tá? Mas eu queria bater um papo, acho que todo mundo viu aí a questão da prisão da Deolane Bezerra e de sua mãe, que foram então surpreendidas com as 3 batidinhas da polícia ali, né, na sua casa e levadas para um depoimento que acabou acarretando em sua prisão, né, por supostos crimes de lavagem de dinheiro em relação a casas de aposta. Aqui no Brasil sempre foi proibido casas de aposta, embora é aquela coisa do mas não é, né? É que nem Jogo do Bicho que patrocina o carnaval no Rio de Janeiro. O Jogo do Bicho é proibido? Mas cara, é o Jogo do Bicho que patrocina, então, né, os bicheiros e tudo mais, acaba se não dando problema, né? Então, por baixo do pano tudo acontece. Eu lembro que eu trabalhava, né, no mercado financeiro e parava para comer em lanchonetes e eles tinham as barraquinhas do Jogo do Bicho, que era a barraquinha móvel. Então ficava lá uma mulher de pé na porta da lanchonete num caixote e aí você chegava lá, a mulher fazia o Jogo do Bicho para você e era assim que funcionava, né? Então você tinha o monopólio das casas de aposta vista pela Mega Sena, Loto Fácil e tudo mais, pela Caixa Econômica Federal, mas outros mecanismos legais não eram então, né, eram limitados. Então quem detinha o poder das apostas era a Caixa Econômica Federal e essas apostas que o povo gosta de, né, até dominó na rua e tudo mais, é visto com uns olhos muito ruins pela lei, falando isso é aposta, aposta é crime, né, e não pode. Houve então uma época daquelas caça-níqueis, né, então você chegava no boteco, tinha lá no fundo sempre uma maquininha de caça-níquel, você colocava uma moedinha tal e tentava. Isso aí acabou se proliferando junto com o bingo. O bingo, ele também teve essa questão de ser ou não legalizado, teve muitas casas de bingo abertas e depois fechadas. Caça-níquel, mesma coisa, né? Proibido por lei. Quem detinha então essas máquinas dentro dos seus estabelecimentos comerciais eram presos. E hoje a gente está vendo a internet. A internet, claramente, foi algo que foi extremamente arquitetado, mas eu acho que já era esperado que isso acontecesse. Por quê? Porque é muito fácil você criar uma offshore, né, e cometer crimes fora do seu país em território internacional. Então, como a Blaze e outros mecanismos de aposta são mecanismos internacionais, você coloca isso em lugares onde não existe uma jurisprudência e eles não podem ser, então, indiciados ou intimados pelos seus crimes. Isso acaba percorrendo o mundo inteiro e as pessoas que são viciadas em apostas ou easy money, dinheiro rápido e fácil, vão cair nisso. Mas, veja, curiosamente, muitos jornalistas perguntaram para o delegado, que então autuou ali a Deolane e a mãe dela, levando-as para a delegacia e depois para a cadeia, perguntou, mas delegado, no Brasil o jogo ele não é permitido nesse sentido? Quer dizer, o cassino não ficou um comum acordo dizendo, ok, nós vamos pagar imposto para poder ter então a entrada das bets, as casas de apostas no Brasil? O delegado falou, ok, isso daí ainda está num processo de tramitação, embora não exista uma jurisprudência sobre isso, mas a questão não é isso. A questão é, eu estou fazendo propaganda, divulgando um sistema de apostas no qual as pessoas acham que vão ganhar e nunca ganham. O jogo não é justo. É mesmo. Sabe, é muito curioso porque existia um programa na televisão que chamava-se Acredite Se Quiser. O Acredite Se Quiser foi algo fantástico na época que o MacGyver fazia sucesso na Globo, onde eles foram até Las Vegas para entrevistar os croupiers, que são os caras que distribuem as cartas. O croupier, ele ganha fortunas, porque ele predetermina quem vai ganhar e quem vai perder no jogo. E é real isso.
Fizeram um teste, pegaram um croupier famoso de Las Vegas, aquele que distribui as cartas, né, para jogar ali, o carteadinho, né? Você acha que eu vou jogar um buraco, um oito maluco, um rapamonte? Não, tu vai jogar um jogo sério apostando grana. Pegaram o baralho, colocaram o baralho na frente dele, ele pegava as cartas, ele pelo peso da carta, ele sabia qual era o naipe, qual era a quantidade de tinta predeterminava então pelo peso, saber que carta que era. Ele conseguia. Ele botava assim e falava, isso aqui é um as de espadas, isso aqui é um oito de copas. Ele fazia, não acredite, se quiser eu olhava aquilo e falava, cara, não é possível. E era real. E ele falava, ó, eu vou te dar agora um Royal Street Flash. Então ele pegava com o dedo, ele conseguia distribuir as cartas e sabia exatamente que carta que ele estava jogando para quem. Isso é roubar? Claro que é. Na roleta, né? Quando você escolhe lá entre preto, vermelho ou o número, né? O cara tem um botãozinho embaixo da mesa que ele consegue travar a roleta e aí sabe exatamente para que número aproximado é que vai dar. Então, esses mecanismos de malandragem sempre existiu. Quando a gente vê, então, um enriquecimento ilícito por meio de uma propaganda de jogos de vício, são muitos dedos que são apontados e são muitas linhas tênues que são desenhadas. Durante muito tempo nós tivemos uma discussão sobre o cigarro. O cigarro faz mal ou não? O cigarro é prejudicial ou não? Veja, meu pai fumou durante 40, 50 anos da vida dele. Ele parou de fumar quando o médico olhou e falou, cara, isso aí vai te matar. E ele começou a ter problemas de saúde e teve que colocar um stent no coração por causa exatamente disso. Na época do meu pai, fumar era status, fumar era uma beleza, as pessoas fumavam depois que comiam, as pessoas fumavam dentro de aviões, as pessoas fumavam em restaurantes. Fumar era um ato de prazer público. Numa outra geração, fumar tornou-se algo feio, algo sujo, algo que não é bem visto para com a sociedade. E começou a se retirar isso dos aeroportos, começou a se retirar isso dos bares, começou a se retirar isso de ambientes. Ok, é um viés diferente, mas as indústrias, né, do tabagismo, elas começaram a ter sérios problemas judiciais. Então, quando você vai comprar um cigarro, você vê atrás, né, tem sempre uma imagem grotesca dizendo, isso aqui vai te matar, tá sabendo? O senhor está ciente disso? Mas não há uma proibição. Então é uma morte lenta, porque você sabe que o vício da nicotina corre no teu sangue, que aquilo te dá um prazer psicológico e emocional, acalmando você, porque você inspira e expira, tá? Então o cigarro, ele tem um vício monstruoso, mas ele não sai de circulação. Por quê? Porque são bilhões de reais em movimentação econômica. Indústrias como a Souza Cruz, que movimenta empregos, iria à falência. Mas muitas pessoas processaram a Souza Cruz, muitas pessoas processaram a Philip Morris nos Estados Unidos. Em uma época elas conseguiram ganhar muito dinheiro, comprovando que há um abuso, então, da mensagem, principalmente o Marlboro, né, daquele vaqueiro macho, alfa, em cima do cavalo, fumando seu Marlboro, que morreu de enfisema pulmonar, né? Então você tem essa representação de, cara, você quer ser o macho alfa, você fuma. Por que eu estou falando isso? Porque da mesma maneira que o cigarro tornou-se o símbolo de uma época, trazendo seus vícios emocionais, seus vícios de química no organismo e claramente a questão da sociedade trazendo o status de fumar é legal, consuma o cigarro, foi destruída essa imagem para um ato feio, um ato ruim, um ato de um macho alfa que tornou-se muito questionável na sociedade, a presença desse macho alfa que fuma, né, que sai aí para caçar no meio do mato. Hoje a questão dos jogos, ele tem a mesma finalidade do vício. As pessoas estão não somente apegadas ao vício do easy money, do eu vou jogar, vou ganhar dinheiro, e isso vai me alicerçar, vai me dar um melhor para minha família, vou ficar só nisso, o gambling, a aposta, mas também a dependência psicológica que isso gera. O problema é quem está fazendo esse papel de drug dealer, um negociador, ou vendendo essa droga para as pessoas. Que é exatamente então o que o delegado falou. A representação de influencers que comercializam esse vício.
Porque é um vício, e é um vício destrutivo, é um vício que tem acabado com famílias, tem levado pessoas a suicídio, pessoas à morte, que vão lá pensar, putz, eu tô numa miséria, perdi muito dinheiro na pandemia, fiquei pobre, e quem sabe se eu apostar meu dinheiro aqui no Tigrinho, ou na Blaze, ou em meios outros, para conseguir riqueza, eu consigo uma grana. No começo você pode ficar ali ganhando dinheiro, você não consegue tirar. E depois você percebe que o jogo muda e você só perde, só perde, só perde e você não entende o porquê que você está perdendo. E quando vai ver, a empresa te tirou tudo. E essa pessoa na miséria, o que faz? Tira a sua vida, vai para as drogas, comete atos contra a família. Então o que a gente está vendo são drug dealers, são negociadores então de sonhos. Eu vou te vender um sonho que você vai ficar milionário se você jogar no Tigrinho, mas para isso você vai ter que movimentar o meu cupom. E aí vai lá, o influencer utiliza-se, né, dessa questão do cupom e ele ganha dinheiro por meio de você. E ele leva você à pobreza enquanto você está enriquecendo o dono da boca, que é o drug dealer. Esse é o assunto principal a ser tratado e foi o que exatamente o delegado de polícia trouxe à tona. Não é o jogo em si, porque o jogo em si está sendo discutido hoje no Congresso para ver se realmente libera-se esses jogos virtuais mediante o pagamento de imposto. Ou seja, o governo vai permitir que o vício aconteça, mas que ele ganhe dinheiro com isso primeiro. Ele ganha dinheiro com bebidas, ele ganha dinheiro com cigarro, que são dois alicerces muito grandes para destruir a sua família. Quantas pessoas morrem no carnaval por causa de bebida? O cara bebe, pega o carro e mata uma família. Quantas pessoas matam pessoas bêbadas nas estradas? O cigarro é uma morte lenta. Todo médico sabe disso e avisa as pessoas. O cigarro vai acabar com o teu pulmão, o cigarro vai acabar com a tua saúde. Mas as pessoas continuam fumando pelo vício que isso gera, o vício psicológico e o vício da nicotina no sangue. Vão mudar o comportamento? Dificilmente as pessoas conseguem sair desse vício. É muito difícil. O jogo está na mesma proporção que usuários de cocaína. A dependência do jogo, ela está sendo comparada à mesma dependência do uso de cocaína. Então veja, por isso que eu falo que os influencers que vendem esses sonhos de ficar milionário com o seu cupomzinho, levando lá para o Tigrinho, para a Blaze e para outras plataformas, eles são drug dealers, eles são negociadores, eles são intermediadores do vício para com o seu público. Porque as pessoas que estão dentro do cercadinho desses influencers no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social, eles são facilmente modeláveis de acordo com o que esse influencer fala. Se esse influencer falar, galera, olha, tô usando tal perfume, todo mundo vai comprar aquele perfume. Ó, galera, tô comprando um carro, a grande maioria vai atrás para saber quanto custa o carro e ver a possibilidade de ter o carro que aquele influencer tem. Quando a pessoa fala, olha, eu tô ficando milionário graças ao joguinho, as pessoas vão e falam, pô, mas se tá dando certo para ele, talvez dê para mim. E na verdade não. Na verdade não é que deu certo para ele, ele tem uma conta falsa que está lá usando, dizendo que ganhou e não ganhou nada. É uma conta falsa que ele está lá emitindo e mostrando para as pessoas. Mas as pessoas estão caindo nesse golpe e ficando dependentes. E assim, não existe compaixão por parte desse influencer, não existe um ato de entender que aquilo faz mal realmente às pessoas, que podem criar elementos destruidores ou destrutivos à saúde mental e emocional. O que eu estou vendo, por exemplo, são plataformas caminhando para isso. O Instagram, por exemplo, antigamente era o Facebook, mas o Instagram hoje tornou-se um alicerce de vício das pessoas monstruoso. As pessoas se alimentam constantemente de fotos publicadas por terceiros, idealizando ela estar ali ou criando inveja com relação a, porra, a pessoa está viajando, olha só, está gastando dinheiro, está fazendo isso. É uma maneira da pessoa ficar fuçando a vida dos outros. Sabe, eu detesto essas redes sociais, eu detesto. Para mim, o que me gera mais apreço é comprar um livro, ler, estudar, ir atrás de informação, aprender coisas novas. E não ficar perdendo meu tempo lá fazendo o movimento de ficar arrastando, ficar vendo imagens. Eu não sou o público consumidor de redes sociais e nunca vou ser. Nunca serei. Mas o que me assusta é que as pessoas realmente estão se alicerçando nesses influencers que estão se tornando drug dealers, estão se tornando vendedores de sonhos, vendedores na verdade, pesadelos, né? E seus vícios.
E que é exatamente o que o delegado que aprendeu a Deolane, ele deixa claro. Não é o jogo, mas o enriquecimento ilícito por meio de vício em que essa pessoa está proporcionando aos demais. Se realmente comprovado o enriquecimento ilícito, ok, né? É o que realmente o delegado quer, né? Aprendeu ali cerca de 2 bilhões de bens, não da Deolane, obviamente, mas de todas as pessoas que estavam, então, envolto ao que realmente esse delegado então, se predispôs a fazer, indo atrás daqueles que estão negociando os sonhos das pessoas. Quanto vale o seu sonho? Quanto vale o seu ato de ser milionário? Porque você está transformando o seu influencer em milionário, mas você está tirando do seu bolso e criando uma outra empresa mais forte, criando a empresa lá que vende esses joguinhos de cassino. Agora, é algo absurdo, você vê. Quantas bets existem no Brasil? Eu não sei, talvez, vou chutar, 50 bets diferentes. E influenciadores que foram na mídia chorando as pitangas, dizendo que o pai morreu porque jogava, né? Não, o pai perdeu tudo, na verdade, não é que ele morreu. O pai perdeu tudo jogando nisso e depois disse que nunca ia fazer propaganda, mas quando descobre que o Whindersson Nunes ganhou uma proposta de fazer por 200 milhões, no dia seguinte o cara estava apostando, o cara estava falando, não, olha aqui, temos uma bet nova, vamos jogar, vamos apostar. Você fala, cara, peraí, você estava no podcast ontem falando sobre o seu pai que perdeu tudo e que aquilo acabou com a sua família, pois eles tinham já possibilidades de ter uma vida muito mais tranquila e perde tudo por causa de jogo e de repente você está fazendo propaganda? Para você ver como as pessoas são inescrupulosas, para vocês verem como realmente elas estão querendo dinheiro das pessoas e não realmente propagando os seus próprios valores, dizendo, cara, não joguem, isso daí é ruim, que nem eu estou falando. Eu não faço propaganda de nada. Muitas marcas me procuraram e eu não faço, por quê? Porque se não são marcas que eu consumo e que eu testo e que realmente falo, meu, vale a pena, cai fora. Eu tive vários problemas com várias empresas, desde empresas de óculos que eu acabei processando, empresas que me venderam meu carro, empresas que me alugaram esse apartamento, que eu falo, meu, não vale nem a pena você sentar do lado dessas pessoas para fazer qualquer tipo de negócio. Não tem como. Entende? Não faço propaganda, mas também eu não fico fazendo aqui campanhas de destruição pública com relação a essas empresas. Eu não faço. Eu acho que é muito arriscado você realmente colocar em risco a vida das pessoas, passando-se então por cima de valores éticos e morais. Por quê? Porque o que importa é dinheiro. E é isso que a gente está vendo. Pessoas ganhando dinheiro, rindo da sua cara, se tornando pessoas milionárias, enquanto tem gente que estão passando por transtornos mentais, emocionais, seríssimos, porque tornaram-se então viciadas em jogo, em cassino, graças ao seu influencer, que foi lá e falou, cara, façam porque vocês vão ficar ricos, e o cara não ficou rico, o cara perdeu tudo. Pessoas que se mataram, pessoas que foram para a pobreza, pessoas que realmente colocaram a família em risco, por causa de dívidas com agiotas, porque não sabe se controlar, que é o mesmo caso do álcool, que é o mesmo caso do cigarro, que é o mesmo caso do jogo do bicho, que é o mesmo caso de apostar em cavalos. São vícios na vida. Vícios. Agora, o complicado é que as pessoas estão fazendo propaganda desses vícios de uma maneira tão descabida que são drug dealers de internet. São drug dealers de vícios digitais. E é curioso, né? Porque antes você tinha o vício que é o palpável, que é o cigarro e a bebida, e agora nós temos os vícios digitais. E esses são drug dealers, são negociadores então de vícios. Os caras que fazem propagandas de cassino, propagandas então de meios para você se tornar rico e que você na verdade só perde. Eu trabalhei por 17 anos no mercado financeiro em bolsa de valores. Bolsa de valores é um gambling, né? É aposta. Só que é um tipo diferente de aposta, onde você vai fazer parte de uma empresa, você se torna acionista de uma empresa. Claramente tirando derivativos, né? Que derivativos são especulações sobre se vai subir ou vai descer um papel, ou abertura de índices futuros, né? Você vai trabalhar diretamente com negociação de ativos, comprando e vendendo títulos em bolsa, mas de empresas que você quer se tornar sócio e fazer parte daquele grupo de acionistas. Então você vai olhar empresas, na minha época em 2000 nós tínhamos alicerce de empresas sustentáveis,
tá? O que acontece? Empresas green, com selo green, ou seja, empresas como, vou falar alguns nomes, eu acho que a WEG faz isso, Josp Maxion fazia isso. A WEG tinha projetos sustentáveis, a Klabin, né, com papel e celulose, com reciclamento replantio de árvores, buscar então fazer com que stakeholders sejam alimentados, ou seja, sociedades sejam criadas, cidades sejam criadas por meio de investimentos. Então uma empresa vai, sei lá, no cu do Judas, ela fala, eu vou criar uma empresa aqui, mas aqui eu vou fazer toda a infraestrutura, vou criar uma cidade. Isso a gente vê na Indústrias Home, em Santa Bárbara do Oeste, né? Você vê empresas se alicerçando e criando toda uma estrutura para que aquelas partes de uma sociedade, sejam prefeituras, subprefeituras, possam então continuar existindo no interior, fazendo com que elas se relacionem. MRV, por exemplo, cria estruturas no interior de São Paulo. Então você tem empresas com selo green que são sustentáveis e que fazem então o trato com o governo, que é o seu stakeholder, falando, cara, por mais que eu destrua o meio ambiente, eu vou tentar buscar meios para compensar isso. Mas são apostas que você faz também. Mas o problema é você se torna, o problema não, né? A solução você vira só um acionista. E você tem lucro que você recebe, seja dividendo, juros sobre capital próprio, né? Que você acaba recebendo e tornando aquilo, então, uma forma de bonificação a você. Você não recebe bonificação dessas empresas, porque muitas vezes você não consegue nem sacar o seu dinheiro de acordo com o que muitas pessoas reclamaram, né? A Blaze se torna, então, detentora dos seus valores, você não consegue sacar aquele dinheiro, pelo que as pessoas falaram, e eu não aposto, então nunca colocarei meu dinheiro nisso, e você fica bloqueado. Então só recebe o dinheiro, né? Você não recebe, a empresa recebe. Então qual a finalidade? Simplesmente é você perder seu dinheiro, né? Eu vejo então alguns influencers que deveriam responder juridicamente por isso, falando, é um dinheiro que você não vai fazer uso. Cara, como assim? Pessoas estão abrindo mão de comer, pessoas estão abrindo mão de estudos, pessoas estão abrindo mão de muita coisa de suas vidas para aplicar o dinheiro nesses jogos de azar, sendo que o próprio youtuber depois fala, não é só para você jogar um dinheirinho fora. Cara, quem no Brasil joga dinheiro fora? Quem é que rasga dinheiro? Tem que ser muito otário para rasgar dinheiro. Porque não é possível, cara. Dinheiro é dinheiro. Dinheiro não leva desaforo para casa. Então o que a gente está vendo são drug dealers digitais. E esse delegado, ele deixou bem claro, são negociadores, são intermediadores, são pessoas que estão fazendo essa negociação com bets, com casas de aposta, com esses jogos do tigrinho e que vão responder por isso. Então, vai mais pessoas acabarem sendo presas. Tá? Eles estão pegando peixe grande, mas tem muitos influencers ainda fazendo propaganda, tá? Influencers que às vezes nem mostram o rostinho ali no seu YouTube, mas que uma hora podem rodar. E aí a gente vai ver quem são realmente essas figuras que nem mostram o rostinho no YouTube, que se escondem atrás de personagens, que fazem então propaganda de Blaze, propaganda de sites de cassino, que vão acabar respondendo por isso. Uma hora a polícia vai bater na porta desses caras que estão fazendo parte, então, dessa rede de drug dealers digitais, de casas de aposta, de bets e, obviamente, levando as pessoas a vícios. Cara, de novo, é o que eu sempre falo, nós estamos na Idade Média digital. É a mesma coisa, cigarro, bebida e agora os vícios digitais. Sinto pelas pessoas que perderam parentes, sinto pelas pessoas que caíram nesse golpe, sinto muito mesmo pela existência de influencers que não mensuram, né, o bom senso, que não possuem escrúpulos e que agem então da sua aplicabilidade de má fé para conseguir riqueza, um enriquecimento ilícito por meio de vícios de pessoas, tá? Infelizmente é assim. A Deolane tornou-se então vamos dizer assim, a primeira a representar essa ação da polícia, mas que outros vão ainda responder por isso, tá bom? Então é isso, eu agradeço a todos, obrigado por assistir o vídeo até agora, como recadinhos finais. Todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente possa complementar a medicina e não substituir.
Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, deve encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão obter todas as devidas informações, como os tratamentos são realizados, bem como seus respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas, vai ser levado a uma pagininha que você pode doar o valor que você quiser ou puder. Ou mesmo nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.